Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a mais uma aula de Direito Previdenciário. E nós estamos falando das categorias de segurados que nós temos no INSS e que, portanto, são categorias de pessoas que contribuem e que também, eventualmente, demandam do INSS, tá bom? Nós vamos falar na aula de hoje, pessoal, do contribuinte individual, e que muitas pessoas acabam confundindo também com a espécie de segurado que nós falamos na aula passada, portanto, do trabalhador avulso. Então vamos também, na mesma linha cuidadosa da aula passada, tentar definir no detalhe ali muito bem quem é o contribuinte individual. E aí, pessoal, para quem assistiu com atenção à aula passada, na minha visão, vai ficar muito clara qual é a diferença de uma espécie de profissional e de outra espécie de profissional, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada. Contribuinte individual, vamos lá, são aqueles que trabalham por conta própria, ok? Portanto, são os autônomos, empresários e os que prestam serviço de natureza eventual às empresas. Pessoal, dentre isso aqui estaria, por exemplo, aquilo que se fala do fenômeno da pejotização, né? Então, eu vou fazer essa diferenciação porque foi também a dúvida de vários colegas aí ao longo do curso regular e também acredito que possa aparecer nessas aulas pontuais. Então, rapidamente vamos falar um pouquinho sobre isso. Pessoal, o que é a pejotização, primeiro de tudo? É este fenômeno, vamos dizer assim, entre aspas, que acontece, aliás, em várias empresas, e este fenômeno acaba por transformar empregados, portanto, pessoas que tinham um contrato de trabalho, vínculo CLT, férias 13º, tudo aquilo bonitinho, em profissionais, entre aspas, liberais. Portanto, aí vamos dar um exemplo claro, né? O chefe fala assim, olha, eu vou ter que te demitir, a empresa não está mais conseguindo suportar os custos que você representa, porque nós vamos ter que fazer aí um ajuste no nosso orçamento, aí você fica triste e tal, o cara fala assim, mas no minuto seguinte que eu te demitir, eu quero te recontratar. Aí você fala assim, essa pessoa perdeu o juízo, não está falando coisa com coisa. Aí ele fala, não, tem um detalhezinho aqui. Eu quero te mandar embora e logo na sequência te recontratar, só que como pessoa jurídica, prestador de serviços. E aí o que acontece? Ele faz você abrir uma empresa, e aí você abre uma empresa lá, você fala, poxa, agora sou empresário, mas na verdade você continua fazendo a mesma coisa que você fazia como empregado, só que aí você tem menos direitos trabalhistas. É uma forma que o empresariado encontrou, ilegal, né, de uma forma errônea, de demandar pessoas aí para saírem do vínculo trabalhista e entrarem no vínculo de pessoa jurídica. Portanto, uma coisa que não é aceitável, uma coisa que não é correta, tá bom? Então vamos lá. Quando isso acontece, portanto, quando ele te tira da categoria de pessoa jurídica de pessoa física e te passa a contratar como pessoa jurídica, você passou a ser um prestador de serviços. Pessoal, isso é a pejotização. Muita gente continua empregado, só que não tem mais emprego, presta serviços, né, entre aspas, para a empresa a partir de uma pessoa jurídica. Olha só, esta prática não é disso que nós estamos falando, por quê? E aí o direito do trabalho vem para complementar essa disciplina. Neste caso, quem reclamar lá dos seus direitos, né, vai muito possivelmente ter reconhecido o vínculo de emprego. E aí o juiz fala assim, não, você nunca foi um prestador de serviço, você era um empregado disfarçado de prestador de serviços e, portanto, a empresa vai ter que reconhecer todo este vínculo, muito possivelmente, tá? Tô falando em abstrato, é óbvio que isso vai depender de cada caso concreto. Se a empresa de fato tirou você como empregado e te transformou em, de fato, uma pessoa, um prestador de serviços, aí sim, portanto, não está caracterizada a relação de emprego e você não tem o que demandar, eventualmente, ali da empresa. Agora vejam só, pessoal, pessoas que entram nessa categoria são estes, ó, os autônomos, os empresários e os que prestam serviço às empresas.
Então, vamos entender cada uma dessas categorias. Quem são os autônomos, pessoal? Exemplo aqui. Vamos imaginar o médico, né? Um profissional liberal, ou vamos imaginar um eletricista. Então, você tem a sua empresa, ou você é uma pessoa física que presta serviços, e aí você, quando é demandado, quando é contratado por diversas pessoas ou empresas, vai lá, realiza seu serviço, recebe o seu ordenado, né? E a partir daí você é um autônomo, um profissional liberal, certo? Empresário é aquele que realiza as atividades típicas de um empresário, que geram ali circulação de riquezas por meio de prestação de serviços ou circulação de mercadorias. Então, é uma outra categoria. Então, eu sou aquele que assumo o risco do negócio, eu monto o meu negócio, eu vou investir um capital e a partir que é um dinheiro, e aí a partir disso eu vou circular ali e vou conseguir produzir as coisas. Isso é o empresário, tá bom? E aqueles que prestam serviços de natureza eventual? As empresas, pessoal, vamos imaginar aqui, por exemplo, alguém que faça um serviço de TI. Olha, então eu vou contratar você, só que eu só vou contratar toda vez que tiver, eu vou te chamar ou vou demandar dos seus serviços todas as vezes em que eu tiver ali uma necessidade técnica da sua atuação. Portanto, nessa hipótese, nessa situação, você vai ser demandado. Veja, não há um vínculo de emprego, você não é funcionário da empresa. Você só vai atuar quando der problema na impressora, do computador, ou quando a empresa precisar fazer um upgrade ali, uma atualização, etc, etc e tal. Então, pessoal, isso é o verdadeiro trabalhador contribuinte individual, que prestam esse tipo de serviço e nos termos que nós estamos conversando. Então veja, é diferente do trabalhador avulso, que presta um serviço por meio do sindicato e dentro das categorias que nós havíamos conversado, dentro de um rol exaustivo. O contribuinte individual são aqueles trabalhadores que possuem essas características e há uma relação direta entre o tomador do serviço, portanto quem contrata, e o prestador do serviço, aquele que vai executar essas funções, tá certo? Bom, o que eles fazem, pessoal? Essas pessoas, elas precisam se filiar para poder demandar, para ser demandado pela cobrança dos benefícios e poder demandar da proteção do sistema previdenciário? Sim. Nós havíamos conversado lá no início do curso que o critério, melhor dizendo, o critério para ter ou não que contribuir é simples e puramente você auferir renda. Se você auferiu renda, você passou a realizar um fato que te caracteriza como sendo obrigatoriamente segurado da Previdência Social. Portanto, você tem que se filiar e você tem que contribuir sim, porque qualquer uma dessas atividades é uma atividade remunerada. Portanto, você recebe um importe, um valor para isso, logo você também precisa contribuir ao sistema. Isso aqui, pessoal, inclusive, né, alinhado a esse princípio da solidariedade, né? Ou seja, muita gente contribuindo torna o sistema mais forte, mais seguro e com essa entrada de recursos você consegue custear, você consegue pagar o que outras pessoas eventualmente vão demandar do sistema, pedindo benefícios, pedindo as proteções. Vamos descobrir quem são essas pessoas, pessoal? Vamos ver. Pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou quando em área igual a superior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueiras, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, e aí ele faz uma referência ao artigo, parágrafo 9º do artigo 10, parágrafo 9º e 10º do artigo, que quer dizer produtor rural, pessoa física ou quem exerce atividade remunerada.
essa história superior a módulos fiscais é um valor que a legislação trouxe e que basicamente vai servir para nos ajudar um pouquinho mais para frente quando a gente for falar do segurado especial, que é uma espécie de pessoa que vive basicamente para subsistência, né? Que não produz recursos para ganhar dinheiro, mas para subsistir, para realizar o seu mínimo vital. Então a lei está transformando ou está pontuando a diferença. Ó, nesse caso, como são mais de 4 módulos fiscais, aí não importa o quanto vale em cada módulo fiscal, mas quer dizer, a partir de uma determinada grandeza de riqueza que você possui, a partir da sua atividade, você vai ser demandado para cobrar como contribuinte individual, que é mais caro do que como segurado especial. A gente vê isso na aula do segurado especial. Então, todo mundo que está nessa categoria. E depois, a pessoa física proprietária ou não que explora atividade de extração mineral, garimpo em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem auxílio de empregados, utilizado a qualquer forma, a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Ou seja, o garimpeiro, pessoal, e ele vai, você fala, nossa, mas exatamente sobre o que ele vai contribuir? Sobre aquilo que ele lucrar e que for produto dessa atividade que ele exerce. Portanto, a extração mineral. O que é a extração mineral? Retirar minérios da natureza, minérios esses que possuem valor comercial. Então a pessoa recolhe minério, vamos imaginar, tirou um ouro, né? Uma gleba grande ali de ouro, né? Portanto, teve um dia de sorte, vai pegar esse ouro, vai vender, vai auferir renda a partir disso, vai ter um acréscimo patrimonial, vai ganhar dinheiro, em outras palavras, a partir disso. E uma vez que isso aconteceu, sobre um tanto desta remuneração, ele vai ter que descontar para o imposto de renda e também para a previdência. Ele também vai ter que contribuir para a previdência, tá bom? Quem mais? Ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Então aqui, padres, pastores, etc. Tem que ter uma diferença. Igreja não paga tributo, eles são isentos sobre o templo, Mas as igrejas pagam um ordenado, um salário para padres. Padres ganham salário, acreditem. Pastores também ganham seus ordenados, também ganham dinheiro, também ganham salário. Sobre isso, incide também ali uma contribuição previdenciária, portanto, sobre o dinheiro que eles arrecadam, uma parte eles vão ter, então, uma parte vai para a contribuição previdenciária. E veja, embora eles recebam uma remuneração, um salário, etc., não forma vínculo empregatício entre padre e igreja, tá? Eles são considerados esses trabalhadores autônomos, porque eles estão vinculados a uma entidade religiosa que sabidamente possui um tratamento constitucional e tributário diferenciado. Eles não pagam tributos, eles têm uma série de proteções constitucionais, porque estão diretamente relacionados à nossa liberdade religiosa, um valor muito protegido, muito tutelado pela nossa Constituição. Portanto, não forma vínculo de emprego, mas sobre o ordenado, sobre o salário, há a incidência de uma contribuição previdenciária, tá certo? Muito bem, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.